Alguns jogadores que hoje fazem sucesso no futebol brasileiro já tiveram seus dias de subestimados. Nem toda contratação chega com a certeza de que vai dar certo, de que vai ter sucesso. Por isso, muitos jogadores acabam chegando com desconfiança, seja pelo seu alto valor ou então pelo seu desempenho ruim pelo seu último clube. Porém, houveram 7 jogadores que chegaram com desconfiança, mas acabaram surpreendendo e jogando muita bola. Você conhecerá esses 7 jogadores nesse vídeo após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1, Fábio. O primeiro caso que eu separo para vocês é do goleiro Fábio, que está com 43 anos e hoje é goleiro do Fluminense. O Fábio, de uma maneira geral, teve uma carreira muito legal, uma carreira muito consolidada vestindo a camisa do Cruzeiro. Lá venceu 2 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 vezes a Copa do Brasil e sempre foi um goleiro considerado injustiçado por não ter tido oportunidades na seleção brasileira. Quando chegou o ano de 2022, após o Ronaldo assumir o controle da SAF do Cruzeiro, o Fábio foi embora e acabou então acertando com o Fluminense. Então, mesmo que ele já tivesse uma carreira muito consolidada no Cruzeiro, fosse um goleiro do mais alto nível, pegador de pênaltis, houve sim uma desconfiança quanto à sua contratação pela questão da idade. Ele chegou no Fluminense já com uma idade avançada e, mesmo assim, jogou bola demais. O Fábio já foi agora bicampeão estadual pelo Fluminense e acabou de ser campeão da Libertadores, sendo uma peça-chave. A idade parece que pro Fábio é só uma questão de número mesmo, porque você não vê o desempenho dele cair. Segue sendo extremamente decisivo. É aquele tipo de jogador que é bem comprometido. Então, treina bastante, mantém sempre os reflexos em dia, a parte física em dia, para que sempre possa estar jogando sem uma queda de rendimento por conta da idade. Então, entre 2022 e 2023, Fábio já tem 128 jogos com a camisa do Fluminense. Então foi uma contratação que aconteceu como uma oportunidade de mercado de um jogador que já tinha mais de 40 anos e ainda assim tem feito muito sucesso. Número 2, Cássio. Outro goleiro que tá aqui na lista é o goleiro Cássio, goleiro do Corinthians. Cássio hoje está com 36 anos e tá um bom tempo já no Parque São Jorge. O Cássio chegou ao Corinthians ali no finalzinho de 2011. Na época, o goleiro titular do Corinthians era o Júlio César. Só que o Júlio César, hora ou outra, acabava oscilando, acabava falhando num jogo importante. Com isso, surgiu a grande oportunidade do Cássio na Libertadores de 2012. E o resto é história. O Cássio já venceu várias vezes o Campeonato Paulista, venceu Libertadores, Recopa, venceu Mundial de Clubes, sendo assim peça fundamental, foi bicampeão brasileiro. Então, um cara que tem uma história maravilhosa. Para muitos é o maior jogador da história do Corinthians. Só que antes de chegar a quase a marca de 700 jogos pelo clube, houve sim uma desconfiança quanto à sua contratação. Porque quando o Cássio chegou no Corinthians, ele não tinha história no futebol brasileiro. Ele tinha uma passagem pelo Grêmio, mas muita gente o tinha como um jogador desconhecido. Então ficou um bom tempo no futebol internacional e chegou do Corinthians vindo do PSV da Holanda. Então a desconfiança quanto ao Cássio não era nem pelo seu desempenho, era muito mais porque ele era de fato um desconhecido. E ele foi de desconhecido a um ídolo máximo. Número 3, Thiago Heleno. O primeiro zagueiro que eu separei para vocês é o Thiago Heleno, zagueiro de 35 anos que está há um tempo já no Atlético Paranaense. Ele chegou ao Furacão no ano de 2016, vindo do Deportivo Maldonado do Uruguai. Quando ele chegou no Atlético Paranaense, ele ainda era um jogador de altos e baixos, ainda não havia se consolidado no cenário nacional. Por isso, foi uma contratação que teve sim uma certa desconfiança. Porque o Thiago já havia passado por times grandes, mas nunca havia se firmado. Tinha sido revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, onde até teve bons momentos, mas não era um jogador que você falava que era um zagueiro confiável mesmo, para ser o seu titular. Então, após uma passagem emprestado no Figueirense, ele ganhou essa oportunidade no Atlético Paranaense. Chegou e nunca mais saiu. Já tem 311 jogos com a camisa do Atlético e é hoje o capitão do time. Ele participou das principais conquistas da história do clube, fazendo até gol de título em cobrança de pênalti. Então ele tem no currículo 13 estaduais pelo Atlético Paranaense, é bicampeão da Copa Sul-Americana e foi também campeão da Copa do Brasil. Detalhe, sempre sendo um jogador de destaque nessas conquistas, muito pela questão da sua liderança. Então olhem só, um jogador que não havia se encontrado em lugar nenhum, encontrou seu espaço no Atlético. Então mesmo que não seja um zagueiro do mais alto nível, um zagueiro técnico, um zagueiro que é o melhor do Brasil,
mas no Atlético ele encontrou seu espaço e é muito respeitado no clube. Número 4, Pedro Jeromel. Mais um zagueiro aqui na nossa lista, esse também até então era desconhecido para o futebol brasileiro, é o Pedro Jeromel. Jogador que hoje está com 38 anos e está encerrando a sua passagem pelo Grêmio. No Grêmio, o Jeromel foi extremamente vitorioso. Ele foi hexacampeão gaúcho de maneira consecutiva, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil. Só que quando ele chegou ao Grêmio, lá em 2014, ele era um completo desconhecido. Até então, o Jeromel havia tido uma passagem pela categoria de base do Palmeiras e fez carreira fora. Passou pelo futebol português e estava no Colônia da Alemanha antes de fechar com o Imortal. Chegou ao Grêmio e aos poucos consolidou como um dos melhores, se não o melhor, zagueiro do Brasil. Tanto que em determinado momento foi até jogador da seleção brasileira, um zagueiro muito bom, de ótimo posicionamento, bote firme, tanto que em seus melhores tempos no Grêmio, ali em 2016, 2017... jogou bola demais. Até na final do Mundial de Clubes de 2017, marcou o Cristiano Ronaldo. E não deu espaço pro Robozão, não. Com todo esse tempo de clube, Jeromel já totaliza 380 jogos com a camisa do Grêmio e é o capitão do time. Então o jogador que chegou como desconhecido se tornou uma lenda em Porto Alegre. Eu, particularmente, sempre fui fã do futebol do Jeromel. Nunca foi um cara que teve muita mídia, mas sempre fez o seu trabalho calado e com muita excelência. Número 5, Gustavo Gomes. Outro zagueiro, último zagueiro que eu separei para vocês nessa lista, é o paraguaio Gustavo Gomes, de 30 anos, do Palmeiras. Hoje, Gustavo Gomes é considerado por muitos o melhor zagueiro do Brasil. Isso já há alguns anos. Mas quando ele chegou no Palmeiras, a história era bem diferente. Gustavo Gomes foi contratado pelo Verdão no ano de 2018, vindo do Milan da Itália. Só que quando ele chegou, me lembro muito bem que até alguns torcedores palmeirenses tinham um pé atrás com o Gustavo Gomes. Porque ele estava no Milan, lá no futebol italiano, mas por lá ele simplesmente não jogava. Mesmo com o Milan mal, com uma defesa horrível, o Gomes não jogava. Então muita gente acreditou que ele era uma contratação de empresário, uma forçação de barra. Porque se ele não jogava naquele time horrível do Milan, o que ele estava fazendo indo pro Palmeiras? Mero engano de quem pensou assim, porque Gustavo Gomes chegou no Palmeiras em 2018 para marcar sua história no clube. Hoje, até alguns palmeirenses consideram Gustavo Gomes um dos melhores zagueiros que já vestiu a camisa alviverde. Desde a sua chegada, ele foi tricampeão paulista, tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão da Supercopa, da Recopa e da Copa do Brasil. Um currículo invejável, sendo o capitão do time, um zagueiro de fato de muita qualidade. Então, quem imaginaria que aquele cara que lá atrás estava encostado no Milan viraria um ídolo do Palmeiras? Gustavo Gomes, que já atingiu a marca de 221 jogos com a camisa do Palmeiras. Número 6, Rafinha. Agora vamos para um lateral direito. Rafinha, de 38 anos, que hoje está no São Paulo. Eu acho que dispensa comentários nós falarmos sobre a carreira do Rafinha de uma maneira geral. É uma carreira vitoriosa e que não é para qualquer um. Mesmo que por muitas vezes a galera subestime o Rafinha por ter sido reserva por um tempo do Philipp Lahm, mas cara, era o Philipp Lahm. E não é qualquer jogador que fica tanto tempo num time como o Bayern de Munique como o Rafinha ficou. Jogando de lateral direito, de lateral esquerdo, ganhando tudo. Quando veio pro Brasil, pro Flamengo, também arrebentou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Só que é o seguinte, quando ele foi pro São Paulo, ele foi numa situação bem diferente. Porque o que acontece? Ele tava em alta no Bayern, tava em alta no Flamengo, e do Flamengo ele foi jogar no futebol grego. Muita gente não se lembra, mas o Rafinha largou o Flamengo em alta para poder jogar no Olympiacos da Grécia. Quando ele voltou ao Brasil em 2021, ele foi jogar no Grêmio, naquele time do Grêmio que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. Chegou então a temporada de 2022 e o Rafinha foi negociado com o São Paulo. Então por isso muita gente tinha um pé atrás com ele, porque ele já estava com uma idade avançada, já não tinha a mesma parte física de outros anos e tinha acabado de cair com o Grêmio. Então muita gente começou a questionar por que o São Paulo estava contratando um jogador como o Rafinha, de idade avançada, que não foi bem no ano em que o Grêmio foi rebaixado. Só que o Rafinha calou a boca de todos, porque se adaptou muito bem no São Paulo, se tornou um líder, capitão do time e agora em 2023 ergueu, de maneira inédita, uma Copa do Brasil pro tricolor paulista. Inclusive, nessa temporada, o Rafinha vai atingir a marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo. Nesse momento, ele tá com 95. É aquilo, às vezes o jogador tá num lugar em que ele não se encontra, e independente da idade, vai para outro time e acaba se encaixando muito bem. Então hoje você vê o Rafinha jogando no São Paulo de maneira muito inteligente. Se posiciona bem, sabe qual é o momento de subir, sabe qual é o momento de dar uma segurada para poder não se desgastar, até porque é um cara malandro, um cara que já é vivido do futebol. No São Paulo se encaixou bem demais, coisa que nem todo mundo acreditava que poderia acontecer. Número 7, Hulk. E o último jogador do vídeo é o Hulk, atacante de 37 anos do Atlético Mineiro.
Eu sou até suspeito para falar porque eu sou fã do Hulk como atleta de uma maneira geral. É muito legal você ver um jogador como o Hulk que já ganhou muita grana no futebol e mesmo assim demonstra dia após dia o seu comprometimento, sua vontade de vencer, sua vontade de estar sempre em alto nível, de manter a sua forma física para poder buscar sempre o seu melhor rendimento. E não é à toa que ele tem feito tudo o que tem feito pelo Galo nesses últimos anos. Vou apresentar até os números para vocês e vocês vão se surpreender. Mas antes vamos falar da chegada do Hulk ao Galo, porque o Hulk nunca foi um cara muito conhecido no futebol brasileiro em si. Ele foi cedo jogar na Europa e fez carreira, jogando em mercados como Portugal, Rússia, depois passou um bom tempo no Xangai, lá da China. Então a carreira do Hulk sempre foi ligada muito ao dinheiro. Todos os clubes que ele passou sempre ganhou muita grana. Então qual era a imagem que a galera do Brasil tinha dele? Lá do 7-1, da Copa do Mundo de 2014, porque ele estava na seleção e não fez uma boa Copa. Essa é a verdade. Então, quando o Atlético começou a cogitar a contratação do Hulk, muita gente achou que seria um tiro no pé, porque seria um jogador que viria por um alto valor, mas não tinha a certeza de que daria certo. Porque ele nunca tinha jogado no Brasil por muito tempo, nunca havia jogado num grande centro do futebol europeu e na seleção tinha ainda aquela imagem manchada do 7-1. E eu me lembro muito bem até que nos primeiros jogos pelo Galo, o Hulk não foi bem, não fez gol e muita gente começou a apontar, tá vendo? Era uma contratação de risco, o Atlético se deu mal, mas isso foi só até ele se adaptar. Hoje, Hulk, mesmo aos 37 anos, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de maneira assim disparada. Mesmo com uma idade mais avançada, joga muito, corre muito, marca muitos gols e decide pelo Atlético. Desde que chegou ao Atlético em 2021, Hulk tem 96 gols em 174 jogos. Então essa vai ser a temporada, provavelmente, que o Hulk vai atingir a marca de 100 gols com a camisa do time mineiro. Desde sua chegada também, ele foi tricampeão mineiro de maneira consecutiva e fez o Atlético voltar a vencer um campeonato brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil mais uma vez e foi também campeão da Supercopa. Então é um cara que chegou e fez a diferença. E como eu disse, eu sou fã dele como atleta, porque um jogador que já ganhou a grana que o Hulk ganhou, por muitas vezes se acomoda. Ele não. Como eu disse, dia após dia ele mostra que ele quer ainda manter tudo o que ele tem e seguir jogando em alto nível. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Tem outros jogadores aqui do futebol brasileiro que chegaram como subestimados e acabaram depois arrebentando? Põe aí nos comentários que, quem sabe, a gente não pode fazer uma parte 2. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!